extrema parte do nosso estado. Estava ouvindo aqui, falando da agricultura familiar, a fala do vereador Velho, quando ele falou sobre a questão das cestas básicas que o governo federal e o governo municipal enviaram para o município de Calçoene, mas enviaram para dar para os agricultores, não foi para ficar em um depósito mais de 20 dias armazenada, esperando um ato político para poder ir lá e entregar para o município de Calçoene. Só se entrega a cesta básica agora se for em ato político no município de Calçoene. Se não tiver um ato político, as cestas vão criar ovo dentro do depósito ali, e quem mais precisa, quem está lá na ponta necessitando, não vai receber. Já se faz mais de 20 dias que essas cestas estão armazenadas aí. Aí quando vão entregar, e algum morador, algum pai de família reclama, alguém ainda tem coragem de dizer: podia não receber, podia não aceitar. Mas só quem está lá na ponta é que sabe o quanto é difícil. Nós estamos inteirando o 3º ano no município, em alguns municípios do estado do Amapá, que estão sendo assolados por essa vassoura de bucha, e o que foi entregue dentro do município de Calçoene, dentro do distrito do Carnô e das demais comunidades, foram uma cesta básica em 3 anos. É pouco demais para o governo federal, é pouco demais para o governo estadual e é pouco demais também para a gestão municipal. Uma cesta básica em 3 anos. Imagine um morador, um agricultor que está 3 anos sem poder produzir a sua principal fonte de alimento, que é a farinha. Nós temos 2 fábricas de farinha no distrito do Carnô, vereador Andreu, fechadas porque não tem como produzir devido à praga da mandioca. E aí os recursos que o governo federal está enviando para o município, tem que ficar esperando um ato político para poder entregar ao morador. Isso é uma tristeza dentro do nosso município. A questão da agricultura familiar, que o vereador Tucuruí Bernão, ele está aqui pedindo uma explicação da nossa secretária, é importantíssimo, porque a merenda escolar chegou no Caciporé, mas não foi nenhum tipo de tempero para colocar na merenda escolar. Eu acho que vão ter que comer tudo assado lá. O frango vai ter que ser assado, a calabresa vai ter que ser assada, porque não tem como cozinhar, porque não foi nenhum tempero para se colocar na merenda escolar. E aí, a gente tem bem aqui o nosso vizinho, Tartarugalzinho, dando um show na merenda escolar. Comidas típicas da nossa região estão sendo servidas na merenda escolar lá do Tartarugalzinho. Podia o nosso secretário, a nossa secretária, pelo menos se inspirar no secretário de lá e tentar melhorar a nossa merenda escolar. Iniciou o ano letivo e eu fui na escola do Carnô e estavam liberando os alunos 10 horas da manhã porque não tinha merenda. O vereador foi lá, fez um vídeo lá, no outro dia chegou merenda. O transporte escolar, estou falando da educação aqui, o transporte escolar está buscando as crianças em um horário e o outro horário está ficando sem atendimento, crianças estão perdendo aula porque o transporte escolar não está indo buscar na casa os alunos. Isso é uma vergonha para o nosso município, porque o prefeito do município esteve aqui nessa tribuna e disse que de 17 milhões passou para quanto? Para 26. Então aumentou o dinheiro e diminuiu a assistência para os nossos alunos. Eu fui chamado pelos professores que prestaram concurso público para o Carnô, estou exercendo lá, vereador Tucuruí, e eles me mostraram a sala de aula, não tem um papel na sala de aula, não tem uma ornamentação na sala de aula. Sabe por quê? Porque nunca chegou material na escola para se fazer isso. E nós temos aqui vocês de prova que dinheiro, falta de dinheiro não é. Não é. E eu quero aqui também aproveitar e falar um pouco sobre a saúde do nosso município e pedir aqui o apoio do vereador Hélio, do nosso presidente Sebastião, para a gente olhar para a situação do Lourenço. Uma mãe me ligou de lá ontem pedindo ajuda, porque está com 3 meses que a ambulância do Lourenço não funciona. Está lá jogada à beira de um caminho, à beira da estrada, e os moradores sofrendo lá, passando necessidade, e tendo que a ambulância do Carnô ir atender lá, e
aconteceu algo essa semana que me deixou muito triste, porque quando a ambulância do Carnot ela se dirige até o Lourenço, ela vai com um técnico de enfermagem, um enfermeiro, para poder ir lá atender a população, trazer o paciente para cá e não ter que retornar lá novamente, porque se trouxer a equipe de lá, é necessário que volte lá novamente para entregar a equipe. E uma funcionária nossa lá do Carnot, só porque ela estava viajando para Macapá e não chegou no horário, ela teve o seu ponto cortado lá. Quer dizer que fazer o que não está dentro do seu papel pode. O funcionário se atrasar por um problema qualquer não pode, porque tem que ser cortado o ponto. E quantas vezes essa mesma funcionária, esses mesmos funcionários, ele não saiu de noite, de madrugada, para ir para o Lourenço atender a comunidade do Lourenço, sendo que eles não têm o dever, a obrigação de atender a comunidade do Lourenço. Mas, infelizmente, assim está acontecendo no nosso município. Uma outra situação, eu gostaria também aqui de falar, ainda dentro da questão da saúde. O Carnot está com mais de 6 meses, mais ou menos 5 meses, 6 meses, não tenho um dado preciso, um número preciso aqui, que a gente não sabe o que é um dentista fazendo um trabalho dentro daquela UBS. Eu fui com a secretária de saúde, questionei, e ela me disse: vereador, enquanto a carreta estiver em Calçoene, a gente vai estar atendendo lá, e os dentistas do município vão estar trabalhando lá, mas na hora que acabar o tempo da carreta aqui em Calçoene, a gente vai retornar cada um para a sua função. E essa semana eu fui informado que ele não vai mais para o Carnot atender lá. Aí nós passamos, vereador Bucuiú, um ano, metendo ofício, pedindo explicações sobre a cadeira, para exatamente fazer o trabalho odontológico do Carnot. No dia que a gente conseguiu, por incrível que pareça, nunca mais o dentista pisou lá. Nunca mais ele foi lá. Parece que o problema estava na cadeira. Quando a gente arrumou a cadeira, a gente arrumou o problema. Isso é uma vergonha para o nosso município. Um caos que está também a nossa comunidade na educação. Eu quero também lembrar aqui do acontecido, que aconteceu recente agora no Carnot. O pessoal do Ministério Público estavam no Carnot, foram até o Carnot, rapidamente. Eu liguei para o secretário uns dias antes e solicitei um mutirão na comunidade do Carnot. Mas quando o pessoal foram para lá, inventaram um mutirão em cima da hora, foram lá, iniciaram os trabalhos na via principal para o pessoal do Ministério Público que lá estava, viesse a ver, tirar foto como tiraram lá, e nunca mais pisaram lá. As ruas estão cheias de mato lá para trás. Aquilo é uma vergonha o que fizeram ali. Tentaram fazer uma maquiagem, só que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou mais me calar diante dessas atrocidades que estão acontecendo dentro do nosso município, dentro do nosso distrito. O povo tem que ser respeitado. Eu falei aqui na primeira sessão que eu iria, nesse ano, colocar o meu mandato em evidência. Eu iria para a rua, iria fazer o meu papel como vereador e não vou abrir mão disso. É vergonhoso ver agricultores se juntando, e eu falei isso hoje com os colegas meus que estavam aqui. Vereador, 5 moradores tiveram que se ajuntar em um mutirão, comprarem gasolina com o dinheiro deles para poder roçar uma vicinal que estava fechada, o transporte escolar já não estava mais entrando lá para ir buscar os alunos. Nós solicitamos os maquinários no verão para estarem na comunidade do Carnot. Foi feito até vídeo, eu participei do vídeo, vereador Bucuiú participou, vereador Sebastião, vereador Nildo, que na hora que terminasse o ramal do Flamã, obrigado presidente, a gente estaria levando essas máquinas para o distrito do Carnot para exatamente atender essas demandas lá do
qual foi o resultado disso? Voltaram com as máquinas de lá e não levaram para o Carnot, e hoje alunos perdem aula por causa disso. Não perdem porque nós somos lutadores, nós somos batalhadores lá, e se precisar o vereador ajuda, dá gasolina, vai para dentro, entendeu? Eu não tenho nenhuma vergonha de pegar uma roçadeira e ir com os agricultores lá para dentro do mato e fazer acontecer, já que o poder público não chega lá, a gente chega. Infelizmente, nosso município está assim. E a gente cobra e não vê resultado. A gente não consegue avançar. E se torna cansativo, e se torna repetitivo. E aí a população, de uma certa forma, ela começa também a se cansar. E eles acabam pensando que o trabalho do vereador aqui nessa casa de lei é em vão. Porque a gente cobra, fala, gesticula, grita aqui nessa tribuna e ninguém resolve nada. Uma outra questão que eu quero falar também, lá no distrito do Carnot, é sobre o caminhão. O caminhão do Carnot, ele não atende. Excelência, pode dar 5 minutos da minha parte aí, senhor presidente? O caminhão lá do distrito do Carnot, quando é para atender a comunidade, ele não pode, ele está quebrado. Ah, mas eu tenho que ir buscar uma mandioca lá, uma lenha, um carvão, ou seja lá o que for. Ah, não pode, o caminhão a cesta básica, ele roda 800 quilômetros para ir buscar a cesta básica e o caminhão não está quebrado. A prova disso é que os agricultores estavam barrados de carregarem produtos no caminhão da agricultura familiar e de repente o motorista veio para sede do nosso município e deu 2 viagens seguidas em Macapá e o caminhão não quebrou na viagem. Ele só quebra quando é para ir buscar o produto do agricultor. Engraçado isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi rodovia federal ser mecânico para arrumar caminhão, só aqui no Amapá. Porque lá nas vicinais não pode rodar que quebra, mas na hora que vai para a rodovia federal aqui, vai 400 quilômetros e vem, vai e vem e não quebra. Então parece que é um mecânico no asfalto aí, arrumando o caminhão. Isso é uma vergonha, uma falta de responsabilidade com o povo do Carnot e com o município de Calçoene. E já basta. Nós temos que tomar providências acerca disso. A iluminação pública do Carnot. Nós vamos mobilizar aquela comunidade, nós vamos procurar a justiça, porque pagamos a iluminação pública. Estamos com 1 ano pagando iluminação pública sem a gente ter iluminação pública. Mas todo mês está lá no talão a quantidade que você paga em iluminação pública. Então fica aqui a minha fala, o meu compromisso com a população, não só do Carnot, mas todas as comunidades agrícolas do nosso município que estão sofrendo pela praga da mandioca. Eu quero aqui dizer que nós lamentamos muito que a ajuda chegou, mas só chegou até o galpão aonde é colocada as cestas, e ainda não chegou na casa do agricultor que está precisando, vereador Cuiu, que está ansioso esperando, porque para nós talvez, olha o que eu vou dizer aqui, isso não seja nada, mas para quem não tem nem o pouco, isso é o tudo. Isso é o tudo. Vocês não sabem o tanto que é doído de manhã a criança amanhecer o dia e o pai não ter como oferecer um café para a criança, não ter como comprar um pão, não ter como dar o mínimo para a criança. E aí você chega no galpão daquele ali, está até bater de cesta básica, 1.200 cestas básicas, esperando um ato político para poder ser entregue no nosso município. Boa noite a todos. Vereador Carlos Batista, fazendo uso dos seus 15 minutos. Obrigado.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nesta terça-feira, 10 de fevereiro, o vereador Wesley. Quero cumprimentar meus novos bares, em nome do secretário João B. Nunes. Cumprimento todo o público aqui presente, aos membros da live no Facebook dessa Casa de Leite. E nessa noite, antes de defender meus requerimentos, eu quero ser solidário aqui à vereadora Cleo e a todo o parlamento municipal pelos ataques que constantemente a gente tem sendo atacado. Eu não aceito de qualquer maneira nenhum ataque a nenhum dos meus pares aqui, independente se ele seja diferença política. Eu deixo essa porta de vidro para dentro. Ah, mas tu tem uma diferença com o Wesley. Eu tive, não teve mais. E se eu tivesse, mesmo eu tendo essa diferença, aqui nesse parlamento, vereador Nildo, eu tenho que respeitar ele, porque eu sou vereador como ele e como qualquer um dos 9 vereadores que está aqui. Infelizmente, na gestão, a gente, quando eu falo a gente aqui, a Câmara, é tido até como inimigo, Carlinhos, da população. São pequenos fake news, para dizer assim, ou mentiras no linguajar popular, que servidores da prefeitura e tentam jogar a população contra essa Casa de Leite. O mais recente foi essa da situação da vereadora Cleo da Pesca. E eu falo que o nosso direito acaba aonde começa o do secretário de servidores ligando e mandar enviar a esta Casa de Leis o projeto. Não cabe a nós que saímos até aqui nesse plenário, saíssemos aqui dessa Casa de Lei, ir até lá ao prédio do Executivo e pegar o projeto e trazer. Esse não é o serviço do vereador, esse não é o papel do vereador. Então, eu quero deixar muito bem claro. E tem funcionários aí que dizem que vão lá procurar o vereadorzinho. É como disse o vereador Wesley, a gente é autoridade, e autoridade construída pelo povo, independente de um número de 800, me permita dizer, vereador Wesley, ao que teve menos voto, mas aqui dentro desse parlamento aqui, todos nós somos iguais, e todos nós devemos nos respeitar, mas acima de tudo, as pessoas também devem nos respeitar, nos devem respeito, e principalmente o servidor chegar e atacar este parlamento. Então, eu sou solidário aos 9 vereadores, tá bom? Eu quero aqui defender o meu requerimento, o requerimento 002, que eu solicito à secretária Cecília Dantas Batista informações se a gente está adquirindo produtos da agricultura familiar. É muito importante e existe uma lei que a Secretaria de Educação, o município deve comprar produtos oriundos da agricultura familiar. Há relatos de agricultores, tanto do Carnot, tanto do Lourenço, que têm a produção, mas não tem como vender. E aí eu volto lá, como disse, e abro que urgentemente criar, já se tem a lei, salvo engano, dos serviços para os comércios e fomentar a economia local. E eles ganhando dinheirinho. Há relatos, vereador Nildo, que a agricultura lá no Lourenço, no ramal, longo do ramal do Lourenço, tem muitos agricultores que produzem muita polpa, mas não tem como vender, porque não tem o selo de inspeção municipal. Então, eu peço que a nossa secretária Cássia, que é minha amiga particular, que ela possa criar
contratar lá um veterinário, tem umas outras exigências lá que tem que ter no corpo técnico, para que a gente possa criar um serviço de inspeção municipal. E eu também, vale ressaltar que eu fui cobrado. Que tem me cobrado, vereador, por que você tem o SIM? Vereador, o SIM vai dar uma forma da gente não ser, entre aspas, clandestino, tá? Que possa dar uma forma de uma certa legalidade para eles, tá bom? O meu outro requerimento, não é um requerimento, perdão, é uma indicação ao secretário Marco Jucá, foi devido à fala também, eu peguei ali um pouco da fala da vereadora Cleide e eu liguei para ele, Marcos, bora tentar fazer um trapicho aqui no município de Calceira, ali no Mercado Central, em forma de ter, para que as pessoas possam fazer a ancoragem, a atracagem do seu barco e retirar o pescado. Ele disse, vereador, faça o requerimento, a indicação, perdão, mande para cá que a gente vai ver com o nosso governador, se tiver orçamento para que nós possamos fazer, a gente vai fazer. Então, eu estou pedindo ao novos pares aqui que o meu requerimento e a minha indicação seja aprovada pelo voto dos senhores, tá? No mais, eu não vou me delongar, eu vou pegar um pouco também aqui, rapidinho, da fala aqui, acho que do Edson, sobre a questão da limpeza lá no Lourenço. Infelizmente, a limpeza pública feita do governo com a Tratalix foi só, salvo engano, só aqui no município, né? E ficou descoberto Lourenço e Carnot. E quando tem que se fazer a limpeza, a empresa tem que se deslocar de forma, uma parceria com o município, funcionários para sair daqui do município sede, tanto para o Carnot, como foi feita, mas infelizmente eu sei e reconheço que só um dia não tem como se fazer, tá bom? E Lourenço ficou descoberto. Então, eu sugiro ao prefeito, que isso é um papel dele, não é meu, mas é só uma sugestão, que ele possa usar o dinheiro do CEFEM para se fazer esses mutirões de limpeza. Mais uma vez, o dinheiro do CEFEM desse mês de janeiro deu R$ 104.008,86. E essa comunidade de Lourenço eu nunca vi, e eu quero até que, se eu estiver falando de forma leviana e mentirosa, eu nunca vi nem um centavo do dinheiro do CEFEM ser revertido em compensação ambiental lá no distrito de Lourenço. E vale ressaltar ainda, só para recordar, que em novembro foram 355 ou 354 mil de arrecadação do CEFEM que foi depositado na conta da prefeitura, e eu não vi nenhuma vez a prefeitura colocar lixeira pública ou fazer qualquer outra compensação ambiental lá no distrito de Lourenço. Então, fica a dica que o prefeito possa reverter esse dinheiro de compensação ambiental numa limpeza ou até mesmo em compra de materiais para a creche nova lá. Muito obrigado. Do modo para fazer uso dos seus 15 minutos. Presidente, queria falar, eu vou ceder 5 minutos dos meus 15 para o secretário usar a tribuna. Positivo. Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, demais edis, povo presente, meu cordial boa noite. Falo diretamente para a presidência, né? E esse ano eu mandei individual para cada um de vocês. A nossa secretaria, ela, durante esses anos que nós estamos aí, ela avançou, não tanto, mas avançou um pouquinho. Hoje nós temos prédio próprio, nós temos os nossos computadores, nós temos a nossa lei, nós temos o nosso fundo, nós temos o nosso conselho e nós podemos captar recursos. Só que essa captação de recursos não é tão simples como deveria ser.
né? A nosso valor é de R$175 mil anual, e desse dinheiro nós, até o momento, nunca foi repassado um valor para o nosso fundo. É por isso mais que eu venho aqui com vocês, que tem muitos vereadores que já me ajudaram no esporte, e nossos agradecimentos a todos vocês. Mas nós precisamos avançar. Nós temos vários projetos sociais que abrangem o município todo tempo esses projetos. Os nossos parceiros aqui, nós temos parceiro como o TEJAP, que ajuda muito. Nessa Casa de Leite nós já entregamos por várias vezes material esportivo, que o TEJAP esteve aqui presente, junto com os desembargadores. E nós temos material lá, já separado para esse semestre, para entrega, né, como tatame, como bolas, material esportivo de toda qualidade para dar todos os projetos. Kimonos. Mas eu queria fazer um apelo, até mesmo para Vossa Excelência e para o nosso prefeito. Nós tivemos uma conversa com ele, amigavelmente, como sempre, e o prefeito falou em repassar para o fundo do nosso para que a sua secretaria possa ser desenvolvida. Então, peço ajuda dos edis também nessas condições. E agora começou os jogos em janeiro. Conseguimos alocar recursos para corrida, conseguimos alocar recursos para ciclismo, conseguimos acolher os escolas. Mas daqui para frente nós temos os jogos do Carnaval de São da Dondoca. Estava falando, o vereador Ué, né? Estava na live, porque estou sem carro, meu carro está quebrado, não carrou. Trabalhando em prol da secretaria. E o vereador Ué falou sobre e as mulheres. Esse ano não tivemos condições, mas nós vamos colocar em pauta essa situação para ver se repassa esse mesmo valor de 3 mil. Nós já batemos o martelo para o campeonato dos clubes. Nós vamos repassar 3 mil para lá. Campeonato dos cinquentão, que foi no ano passado 15 mil reais, todo mundo foi pago. Quem ganhou o campeonato foi para Cuba. Nós vamos repassar novamente os 15 mil reais. Já bateu o martelo também. Em relação a uma liga que é vinculada aqui em cima à FIFA, e muitas vezes as pessoas não têm esse olhar em relação ao que é uma liga do município de Calçoene. A liga, eu não sei quanto que vem de recurso para a liga. É nós que damos subsídio à liga. Nós damos subsídio no intermunicipal, financeiramente, com materiais. Nós damos subsídio também nos campeonatos municipais. Mas e a federação, que é vinculada à federação, e a federação é vinculada à CBF, a CBF é vinculada à FIFA? Por que não ajuda também as ligas dos municípios? Roberto Góes, nosso deputado, falando dele, o salário do Roberto Góes como presidente, como um dos presidentes da federação, é de 214 mil reais por mês. Agora, eu não sei qual é o repasse que vem para a federação. Eu não sei qual é o repasse que vem para a federação, se esse repasse é vinculado à liga, porque é nós, como secretário, que bancamos o intermunicipal, não é a federação. A federação dá o prêmio, mas quem banca é a prefeitura. Eu quero agradecer a todos vocês, Joab, até meu vereador Ué, até o vereador Carleno, que também contribui muito com o desporto, que vem me ajudando em relação a isso. Nós, no município, nós tivemos mais ou menos 5 ou não, muito mais motocross, e todos os motocross nós estamos lá dando a premiação financeiramente, damos os nossos troféus. Os troféus do lado aqui para todo mundo, nós damos tatame para todos os projetos sociais, nós damos até o pé de milho no Lourenço, que hoje não tive condições mais de ajudar, mas tem uma menina lá que é muito boa, da professora Ana. Então a nossa secretaria cresceu, ela mudou.
aqui que nós temos que respeitar e olhar e dizer, olha, nós vamos fazer muito mais. Então, não me alongando mais, eu quero só agradecer a Vossa Excelência por esse espaço aqui na casa, quero agradecer a todos os vereadores e ao público presente que está assistindo a nós também. Obrigado. Se tiver alguém querendo fazer uma pergunta. Vereador Nildo Lopes, para fazer os seus 10 minutos. Presidente, consegue que eu fale da minha mesa? Sim. Que o nome do presidente é histórico no município. Então, a gente passando todo dia lá e vendo a necessidade de um reparo na iluminação pública, não só na iluminação pública, mas sim um reparo também para a estrutura física do nosso peixe, entendeu? Então, é um reparo de iluminação e também o reparo físico do nosso pórtico. E acrescentando também aqui, presidente, no discurso, dizendo que também precisamos da iluminação pública que está tendo, do pórtico até dentro da cidade, que a gente já viu que já se caiu muitas das lâmpadas e aí está escuro, e aí a gente precisa pedir que o prefeito encarecidamente consiga resolver essa questão do nosso pórtico e da nossa entrada na cidade, que é um ponto turístico. E toda vez que eu passo, tem gente do Iapoque batendo foto e tem como lembranças da entrada do nosso município. Então, hoje é a cara do município de Consuene. É uma obra muito importante e também é um pórtico que onde você passa, todo mundo quer ter foto, vê um peixe daquela estrutura grande, né? Então, isso daí, Consuene fica embelezado cada vez mais nessa questão do nosso turismo, e é muito importante. E também dizer a todos os nobres colegas que a gente está à disposição de aprovar os requerimentos e as indicações, e é que esse parlamento cada vez fique mais fortalecido. Presidente, boa noite. Quero também saudar os nossos amigos de Lourenço, nossos amigos do Cardoso. Todos os na live que estão assistindo essa sessão solene, né? Quero dizer que eu sou a favor de todos os requerimentos, me solidarizar novamente com a vereadora Agleu pelo fato ocorrido, né? Isso não é a primeira vez que secretário quer confrontar vereador, já aconteceu isso várias vezes dentro dessa casa de lei, e infelizmente ou felizmente a gente nunca conseguiu ter resposta de tudo que foi pedido aqui. Quero parabenizar o vereador João pela fala, dizer, vereador, que estamos esperando você para a gente tomar medidas mais enérgicas aqui nesse município. Acho que a gente precisa andar. Você falou que foi um ano, acredito que 10 dias não dá para a gente fazer nada, a não ser uma pintura. Mas eu acredito que faça para melhorar a vida daqueles alunos que estão lá, que são realmente a prioridade da nossa junta, são os alunos que estão lá. E mais uma vez a gente esbarrou na falta de planejamento. A gente começa a falta de planejamento com uma secretaria, que é uma das principais secretarias do município, que envolve a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, que a gente testemunha que até hoje não avançou em nada. A gente não consegue avançar em qualidade na educação, a gente não consegue avançar na estrutura da educação, a gente não consegue avançar em absolutamente nada. E eu fico me perguntando, dentro da nossa casa, é a gente, junto com a nossa esposa, que a gente manda e desmanda da nossa casa. E se a gente vê que uma coisa não está dando resultado, a gente muda. E a gente não consegue ver isso na gestão, de mudar, de colocar para funcionar. E aqui não funciona. E quando a gente fala, mais uma vez, a gente é retalhado. É vereadorzinho. Acabei de receber mensagem no meu celular, mais 4 mensagens. Vereador, por favor, aprova o projeto para a gente receber nossos salários. Eu me pergunto que projeto, não tem nada nessa Câmara. Vai chegar. Empurrar mais uma vez goela abaixo para a gente provar uma coisa sem pé e sem cabimento. E outro, mais uma vez, a gente esbarra. Conversamos com a secretária. A desculpa é que não tem recurso, mas o prefeito aqui nessa tribuna foi bem claro em falar que a prioridade é cuidar das crianças
município, seja as crianças da terra dele, porque aqui ninguém está sendo cuidado. Aqui, na verdade, está sendo omisso que deveria ser prioridade do município e não está tendo. Então a gente chega aqui cobrando as mesmas coisas todo o tempo e fica chato, fica repetitivo, porque a gente não tem uma resposta de nada. E eu acredito que se essa Câmara virar a maioria hoje na oposição, a gente consiga alguma coisa, pelo menos provocar alguma coisa. A gente barra na iluminação pública. A iluminação pública, por exemplo, é ativa nas principais coisas aqui, acredito eu, e mais uma vez parou. E qual é, mais uma vez, desculpa, é falta de dinheiro. Mas qualquer pessoa desse município, ela tem acesso ao portal da transparência, tem acesso ao portal da transparência dessa casa, o município está lá. Não tem um dia que não tem uma dispensa de licitação nesse município. Aí como é que a gente vai justificar que a gente não tem dinheiro se todo dia a gente faz dispensa? Excelência, só para quebrar um pouco, se me permite uma parte. Vai ser feito isso esse ano. Mas eles não se deram o trabalho de fazer um planejamento, porque ano passado foi contada a história da Carochinha, que em 3 meses o município ia virar uma Nova York. Entendeu? Então, com pessoas que não estão nem na folha de pagamento da prefeitura, não sei de que forma estão sendo nomeadas, de forma que na casa de secretário acordando e fazendo uso particular desses carros. A gente vê aquela frota de carro que está aí disponível, né? E no portal de transparência, a página nós, o cara que fica defendendo o prefeito na rede social, tem nota de prestação de serviço de carro para fazer transporte. Dá para entender o tanto de carro que já está alugado por uma empresa, agora tem carro particular de quem fica em rede social defendendo o prefeito, recebendo prestação de serviço dentro do município. Alguma coisa não está certa. Então a gente pede, vereador Wesley, a lista desses carros, a gente quer saber que carros são esses. A gente vê secretário passeando, fazendo mudança e fazendo frete para Macapá, e a gente não sabe se é da prefeitura, se não é, se está sendo pago com dinheiro público, se não é. Então a falta de planejamento, ela já começa aí, entendeu? A gente iniciou o ano, no meio do ano, lançaram um edital para fazer um estudo sobre um possível concurso público no município, nunca andou. Aquilo foi só para apagar o fogo do momento, para mais uma vez enganar o povo, que é que a gente não sabe fazer. Muito obrigado, boa noite. Vereador Sebastião Chagas Carneiro, para fazer os seus 15 minutos. Boa noite a todos. Em nome do vereador Pucuriú, cumprimento meus colegas, pessoal da live que estão nos assistindo. Quero dizer a vocês, o pessoal da live, eu vou falar aqui para vocês o seguinte: a gente, o ano passado, a gente se deparou aqui com os professores que foram divididos o pagamento do salário deles, e aqui encheu o professor. Então, assim, o que eu falei com o prefeito? Você tem que tomar partido, prefeito, porque esse ano vai sobrar. Se você não se meter, não vai sobrar para você, mas se você se meter, vai sobrar para você. Eu, por exemplo, aqui,
Eu sou responsável pela Câmara, pelos funcionários. Duvido se tem um funcionário que trabalha com a gente aqui que não vai acontecer o que a gente dizer, o que eu, como presidente, dizer que quero que faça, que não vai fazer. Então, se não fizer, tiro. A mesma coisa o prefeito. O secretário não quer fazer na troca, bicho. Aí estão dizendo que nós não estamos recebendo porque é a culpa da Câmara. Outra coisa, eu hoje vou falar publicamente que eu disse para o prefeito, já falei para alguns secretários dele, tem que trocar o contador dele, tem que trocar o procurador. Eu não vou ficar fazendo papel de prefeito aqui para ninguém. Todo ano, no ano passado, foi o ano todinho eles mandando documento em cima aqui. Aqui esse ano vai seguir o rio. Não vai ser mais do jeito que era, não. Vou mandar agora, vai ser aprovado de qualquer jeito, que eu não volto aqui, não. Ou vão respeitar esses secretários funcionários do prefeito, vão ter que respeitar. Porque isso é gestão pública. Quando ele sair, eu sempre venho falando para ele, quando você sair, você só vai doer quando tu sair do teu mandato, prefeito. Quando tu sair, aí tu vai pensar, eu podia ter tirado fulano, eu podia ter constatado isso aqui, podia ter feito dessa forma, que hoje não dá não, porque a gente já penou lá atrás. Eu sei o que é um CPF ferrado. O meu CPF ficou ferrado aqui, o passo no cai, eu não podia ter um centavo na minha conta. Graças a Deus consegui limpar. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Te garanto que não vou. Então, assim, a gente viu o secretário aí, se a pessoa não quer ser criticada, não vem para a gestão pública. Fica em casa. Como que tu é um secretário e um vereador não pode falar nada para ti? Isso não existe. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Tem que cobrar. Eu falei, vocês têm esse ano todinho, que eu não vou pegar a porrada que peguei o ano todo, ano passado, esse ano, a porrada vai sair para cima deles. Eles vão ter que trabalhar o flecha. Vocês sabem quem é um flecha? Sabe quem é um flecha? Permita. Nunca vi ele, mas eu me lembro muito bem desse nome, porque eu tinha aqui como colega de parlamento o vereador Raio. Esse mesmo flecha aí, com o qual a Vossa Excelência está dizendo, foi ele que sumiu com o motor numa escala de uma máquina que a gente teve na garagem, que a prefeitura pagou acho que uns 3 motores para ele. E a gente está no ano de 2026 e eu nunca vi, Excelência, esse motor. Detalhe, esse mesmo flecha tem uma empresa que faz manutenção dos veículos. Se Vossa Excelência passar lá na garagem, eu nunca vi um mecânico dele lá na garagem fazendo uma manutenção do veículo. Mas ele está lá. E detalhe, está recebendo. Agora a manutenção aqui não está chegando. Pois é, a secretária de saúde teve uma dificuldade muito grande no ano passado com relação a esses concertos desse transporte. E o responsável para arrumar é o flecha, ele recebe para isso. Falei para o prefeito, troca. No dia agora da sessão solene, a gente estava conversando aí fora com o prefeito, aí ele falou assim, presidente, está tudo escuro aqui. Eu digo, pois é, troca a empresa que você contratou, fez licitação, tira, manda fazer. Botar pessoas que têm compromisso, que tem sido abordado demais no Lourenço, com pessoas que estão no escuro. A outra situação, tem uma moradora lá, que ela traz o filho dela toda quarta-feira para vir para o fonoaudiólogo aqui. E não tem um transporte para trazer. Quando eu estou lá, eu dou meu carro para trazer. Entendeu? Por quê? Porque o Flecha não dá conta de mandar manutenção nos transportes. E não recebe para isso. Porque esse ano eu vou pegar no pé dele. Eu tive lá, eu tenho um sinal, eu não vou. Eu fui lá na empresa dele, que fica ali perto de Apem. Entendeu? Eu fui lá ver. Mas lá não parece muito com a empresa de manutenção de carro, não. Entendeu? Eu vou lhe falar, eu lá parece com outra coisa, mas com uma empresa de manutenção de carro, não. Estive com ele lá na casa do prefeito, conversei com ele. Eu falei sobre esse motor que o vereador falou aí. Ele disse que faltava o bloco, as peças estavam tudo lá, só faltava o bloco. Eu disse, como o motor então? É difícil, presidente, encontrar um motor desse, viu? Não é chinês, né? Eu acho que na China tu não consegue comprar um motor desse, né? Nunca respondeu, nunca disse mais nada, nunca mais nem viram essa vez que eu fui lá na empresa e essa outra vez que eu fui lá na casa do prefeito. Só que esse ano ele vai pagar o pato, porque eu não vou expressar para ele aqui, nem para ele, nem para outras empresas que vêm para cá para querer só ganhar o dinheiro e não querem fazer o trabalho do município. Porque assim, quando a dor está doendo, vai para a costa do vereador, porque quem pega a porrada primeiro é o vereador.
porque a gente que está no meio da rua. Tá? Eu tenho um mandato aqui, e esse mandato meu eu não vou jogar fora para fazer igual alguns políticos que tem no Brasil que não conseguem nem andar na rua. Porque tu é cobrado, aí no dia que tu voltar para pedir voto, não, vereador, você acalou, você não falou nada, você não fez nada, nunca vi você falar nada, entendeu? Então assim, esse ano foi dada toda a autoridade de dar um caso para quem está exercendo o cargo. Mas o secretário do prefeito não tem que saber esse ano feito, porque eles não têm como. Eu sinto muito. Eu sou um cara que vocês não sabem, eu sou parceiro do prefeito, mas parceria é uma coisa, um negócio fantástico. Tá? E meu muito obrigado. Quem quer ser concorda em votar os requerimentos? Quem concorda com os requerimentos, permaneça sentado. Quem não concorda, está aprovado. Aprovado por unanimidade. Tá. Da exploração pessoal. Artigo 106, duração de 5 minutos para cada vereador inscrito. Vereador Wesley Alex, seus 5 minutos. Boa noite, pessoal que está assistindo na live. Parabenizar o secretário Berg por ter vindo aqui prestar seus esclarecimentos, sua explicação. Creio que é o único secretário que mandou o planejamento para cá até agora, né? E o certo era o prefeito, no discurso, está com esse planejamento na mão aqui, né? Mas o prefeito nunca sabe de nada, é complicado. Aí, pelo menos o secretário Meg parabenizar por ter vindo aqui e ter encaminhado o cronograma dele anual. E tomara que os outros secretários também saibam que eles também são funcionários do município e têm que trabalhar. Não é só fim do mês receber. Eles têm que trabalhar, prestar esclarecimento para o povo, mandar aqui para essa Casa de Leis um cronograma anual, pelo menos semestral, né? Mas está difícil até receber não responder o requerimento. Tu manda o requerimento, o secretário vai ficar zangado quando é notificado. Rapaz, Carlinhos Negrão, mandei quantos documentos convocando o secretário de assistente social para vir nessa Casa de Lei. Eu acho que ela não sabe o rumo, não. Ela só vai vir no dia de convocar o prefeito, porque a nossa secretária de assistente social ela é só para vigiar, visitar, viajar ao lado do prefeito. Nunca responde nada, você não vê uma reunião oficial, entendeu? Eu acho que o prefeito está na hora dele aprender que a secretária de assistente social ela tem que estar em campo, trabalhando. Se ele quer estar passeando com a esposa do lado como primeira-dama desse município, é só colocar alguém na assistência para trabalhar e ela continue acompanhando ele como primeira-dama. Porque é um absurdo, pessoal. As agendas que a gente tem visto, a farra que está de diária no portal da transparência desse município. É uma farra de viagens que tu não vê pauta da assistência social sendo tratada. Fora outro secretário que tem lá, que tu vê a desigualdade, é escolhido por cá, pelo que dá na lista de valor de diárias, tu não vê agendas que a pessoa foi tratar, mas está arrebentando de diária. E outros que precisam tratar alguma coisa da sua secretaria, aí pelo que a gente tem visto, tem sido negada a diária. Entendeu? Então, é coisas que o município está sofrendo com tudo isso. Então a gente mais torce aqui é que dê certo as coisas. E pelo que a gente viu, pessoal, tudo aqui está indo no empurrãozinho, na pressão. Então essa Casa de Lei aqui, aí tem que dar esse empurrãozinho de pressão para ver se o prefeito começa a lembrar que ele é prefeito desse município e parar de dizer que não tem culpa, que não sabe. E até mesmo a gente descobrir, porque antigamente era
cabeça dele, né? A gente, quem sabe agora, será que é o Red que está com o pé na cabeça dele? É porque o cara não é nomeado no município. Ninguém sabe quem é o senhor de Red. O cara anda dentro das repartições, vai dentro de repartições públicas, dá ordem, faz o que bem quer. Eu acho que só pode ser ele o cara que está com o pé na cabeça do nosso Alecrim Dourado agora. O que eu tenho para falar é isso. Meu obrigado e boa noite a todos. O vereador Carlinhos Sarmento fazer uso dos 5 minutos. Boa noite novamente, cumprimento a todos e dizer aqui que o ano novo, né? Mas que a gente tem problemas antigos e realmente que no início do ano passado a gente da iluminação, né? E aí até hoje não fizeram nada, não posso, foi um requerimento nesse sentido. E vários outros vereadores fizeram requerimentos acerca da iluminação. Durante a escuta social do TCE, o prefeito falou que tinha uma licitação, que ele não poderia trocar nenhuma lâmpada, porque o Ministério Público ele podia até sair preso se ele trocasse uma lâmpada. E aí na rua de casa, são 28 lâmpadas, né? Estava funcionando só 4. E aí a empresa chegou, trocou as lâmpadas e aí ficou 100%. E eu pensei que o serviço fosse ter continuidade, mas não foi o que aconteceu. A gente espera que com a licitação pronta, com a empresa contratada, a gente possa sanar esse gargalo. Carro, quando a gente foi na homenagem lá da senhora Irani, né? A gente percebeu que ficou até mais horas lá e que realmente está numa escuridão total. Lourenço, até imagino como esteja também. E por sinal, uma observação: a minha rua estava 100%, hoje em dia apenas 14 lâmpadas estão funcionando. E aí eu questiono também a qualidade dessas lâmpadas, eu não sei, porque. Vereador, uma parte. Só 12 agora. Só 12? Queimou 2 hoje da chuva. Obrigado, vereador. E dizer aqui também que, em relação a essas questões de mandarem as documentações aqui e para a gente aprovar do jeito que eles querem, já comecei da primeira sessão, avisando a gestão que esse ano também vai ser preciso fazer LTO, LOA para o ano que vem, porque, pelo que me consta, o orçamento lá de 2025 foi publicado no dia 30 de dezembro, ou seja, na última também. Então dá para perceber que isso não é uma coisa ocasional, é proposital, né? Eles mandam em cima, assim como mandaram as mudanças no Código Tributário, para a gente simplesmente aprovar. Então é uma coisa proposital, né, que vai interferir muito na qualidade da decisão. Então o que é que eles querem? Aprovação e sem participação efetiva desse legislativo. E também em relação ao que foi tratado aqui hoje, uma curiosidade, vereador Pucuyu, buscando aqui no portal da transparência, a empresa a qual foi citada aqui, da manutenção, LF de Abreu Limitada, no ano de 2025 recebeu o quantitativo de R$ 887.330 deste município. E aí a gente vê relato do vereador Joab e de outros vereadores que a ambulância do Lourenço está largada numa estrada, né? E só a título de informação, no dia 18 de dezembro, a mesma empresa recebeu R$ 99.980 de pagamento de manutenção para os carros da assistência social, sendo que a assistência social, se eu não me engano, tem o quê? Um carro? 99 mil para comprar um carro novo, né? Ou seja, várias situações, principalmente envolvendo essas licitações, principalmente essas dispensas, que a gente tem dados suficientes e com o decorrer das sessões a gente vai trazer aqui algumas curiosidades
né, para conhecimento da sociedade, dessa Casa de Leis, coisas que prepare-se, porque o significado de absurdo não dá. Então, para finalizar, eu agradeço a todos pela sessão, para mim foi bastante produtiva, e parabenizo o presidente no seu gesto hoje de convocar uma reunião que no ano passado a gente cobrou e sentimos falta disso, que é esse diálogo entre nós, vereadores. Então, eu vejo como positiva a sua atitude de nos reunir, tá? Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. E eu acredito que já está todo mundo aqui. É importante que todas as terças a gente chegue mais cedo para a gente fazer essa reunião, discutir o que vamos botar as coisas em dia. Toda terça eu venho para cá na segunda. Se vocês quiserem, a gente se reúne toda terça, pela parte das 10 horas da manhã, tá bem? Ok, presidente. Aqui eu encerro, desejo boa noite a todos e que tenhamos uma semana produtiva. Obrigado. Vereador Jonathan Silva, mais outros 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Só quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter nos concedido de estarmos aqui nessa noite. Dizer da importância dessa reunião, e respondendo ao vereador Hugo, ele nos fez um convite. Eu sempre coloquei o meu mandato à disposição do nosso município. Não vai ser hoje que eu vou andar para trás. Se precisar, sempre coloquei, sempre tive à disposição. Eu acredito que não só o vereador João, o vereador Pucuiú, o vereador Márcio, o vereador Sebastião, todos os demais vereadores que aqui compõem a Câmara Municipal de Caçuí. Acredito que cada um aqui sabe da sua responsabilidade, sabe da sua importância dentro desse parlamento, e cada um aqui há de dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Carlos Batista, fazendo os seus. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aos nossos colegas. Quando a gente está aqui, eu acho que as cobranças elas são pertinentes e são precisas, Ricardo. Eu acho que, independente de ser situação ou posição, Luciano, as problemáticas existem, que eu sei. Não dá para a gente viver no mundo de Nárnia de não cobrar, de não vir aqui e dizer que não cobrar, entendeu? Eu acho que a gente, de forma coerente, sendo base ou não da gestão, a gente está fazendo o correto. Agora não dá para aceitar tudo de goela abaixo, entendeu? Infelizmente não tem como. O dinheiro da educação caiu, está lá. Qual que é o bagulho funcionário da educação? Tem professor, tem servidor, tem contrato, agente de contrato, servidor de contrato, que tem seus compromissos, entendeu? E precisam pagar. Tem gente que tem cartão de crédito, tem gente que tem faculdade, tem gente que tem carro para pagar, enfim, mas tem conta, precisa receber e calar o dinheiro. Agora, o que não se pode acontecer é, infelizmente, alguns servidores botarem a culpa do parlamento porque não se aprovou o contrato. Isso é inadmissível, isso eu não aceito. Que eles queiram colocar na culpa do parlamento municipal por não ter pago o contrato. Tá bom? No mais, não vou me delongar. Muito obrigado. Vereador Milton Alves, para fazer os 5 minutos. Dispensa. Secretário do Pará, senhor da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais uma sessão. Também parabenizar o presidente pelo gesto de reunir com todos os vereadores, dialogar. É importante a gente, como mesa diretora, estarmos unidos, todos juntos, na busca de um propósito. Infelizmente, a gente não avança, a gente não consegue mais pegando um pouco a fala do vereador Wesley em relação à diária. A gente tem um ranking, né? A gente tem uma planilha de diárias só do ano 2025 e o ranking das 3 primeiras colocadas no meu cálculo já deu 143 mil diárias, né? E a gente não vê pautas sendo discutidas, viagens
não vai ter relatório de viagem, a gente não vai ter relatório de diária, porque não tem nada a ser discutido. A gente vê a Secretaria de Assistência Social sendo uma que mais viaja, e hoje a Secretaria de Assistência Social do município ela existe só por existir, mas ações a gente não tem. Hoje a gente teve uma reunião com a defensora pública, a doutora Thalita, quero agradecer ela por receber eu e a vereadora Gleu. Ela colocou a defensoria à disposição para a gente tornar umas ações civis públicas junto e conjunto, para que ver se a gente tem a resposta. A gente estávamos acostumados com uma assistência social ativa no município, pela gente falta de políticas públicas no nosso município. A gente tinha um serviço de fortalecimento de vínculos, que era um trabalho muito bonito, feito com os idosos. Cheguei a acompanhar eles viajando, indo até o Bioparque, fazendo as atividades, e hoje o município está parado. A gente não tem nada. Hoje a assistência municipal, assistência social desse município, ela se resume a entregar cestas básicas federais nesse município. Só isso. É isso que a assistência social hoje. Nenhum tipo de rede social. E me deparo também com um vídeo agora há pouco no Instagram. Depois dessa repercussão toda da educação abandonada, fizeram uns vídeos com nossas crianças tentando maquiar como se estivesse linda, usando a inteligência artificial que deviam estar usando nas escolas que estão acabadas. Eu acho que para isso sim ia servir. Então aqui as cobranças elas são válidas, e mais uma vez eu quero desejar boa noite a todos. Presidente. Pois é, né? Eu vou falar aqui mais uma vez, gente. Olha só. Não é o parlamento que é culpado por o não recebimento do salário de vocês. Tá? O ano passado foram feitas, eu acho que mais ou menos umas 3 sessões extraordinárias, né? Com certo contrato aditivo, foi feito um curso que pode para lá para cá. Eu disse, esse ano os contratos serão colocados em março para voltar. Só que assim, os essenciais, eles continuam lei, entendeu? É lei. O prefeito Torinho, ele sempre falou que a gente se reúne, sempre conversa muito com ele, falou que presidente, eu não vou inchar a folha, eu vou tirar um carro do ano passado, eu não consegui fazer nada no Carmo e nem no Lourenço, entendeu? Então, assim, esse ano eu vou reduzir minha folha, eu tenho lei para ser cumprido. E é isso, o secretário tem que dizer, eu vou colocar os essenciais para ser voltado no projeto dele dos contratos em março, mas o serviço público não paga. Tem que pagar. Se tu não pode contratar 50 pessoas para trabalhar na educação, tu contrata 25, vai trabalhar só porque tu pode. Só que o secretário de Educação ele tem que elaborar o plano de trabalho dele e caminhar para cá. Eles não fizeram o PPA no ano passado, eles não chamaram o vereador, tomam umas decisões lá no Executivo, não comunica a Câmara nessa presidência aqui, e aí quando dá bronca, manda para o presidente. Mas esse ano não vai ser assim, entendeu? Quero dizer a vocês, o Poder Executivo, a Secretaria de Educação tem que pagar vocês, o compromisso deles não é o parlamento que é culpado. Não adianta estar voltando dizendo que o contrato não aprovou porque você não recebeu, porque não aprovou o cadastro, nem nada disso. Eu não vou levar essa culpa aqui por ninguém. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.